queria agradecer muito ao Ouro Fino pelo convite, agradecer em nome aí do Rodrigo, do Gustavo, das Brunas, agradecer pelo convite de estar aqui hoje à noite. Tenho um carinho muito grande pela Ouro Fino, conheço muito bem o trabalho que vocês desenvolvem. Tive a oportunidade de trabalhar com vocês em alguns projetos e isso me deixa muito orgulhoso. Então, vai ser um prazer aqui compartilhar hoje com vocês um pouco do conhecimento que eu adquiri aí nesses últimos 20 anos trabalhando com vaca de leite. Trabalho desde que consegui caminhar, já mexo com vaca de leite, sou neto de produtor. Minha maior diversão era ajudar meu avô a tirar leite e desde então eu venho desenvolvendo trabalhos nessa área. Muito bem, então posso compartilhar aqui a minha tela? Opa! Deixa eu ver aqui. Estão vendo a minha tela aqui? Tá carregando. Aí, só colocar no modo apresentação, tá tudo certo. Como é que tá aí? Tá ótimo? Tá bom? Perfeito, perfeito. Deixa eu só botar aqui o pointer. Aqui. Muito bem, pessoal. A gente tem bastante coisa para conversar hoje. O título que estava no banner, né, que foi enviado, era um título um pouco diferente desse, e eu tomei a liberdade de mudar um pouco o título aqui, porque eu acho que eu quis dar um enfoque melhor no que há de novo no controle da mastite. Então, nós vamos falar aqui do que a gente tem desenvolvido de pesquisa aqui nos Estados Unidos, falar um pouco das pesquisas que eu desenvolvi aí no Brasil, e tentar botar isso numa perspectiva que a gente possa entender e adaptar essas questões para a nossa realidade, né? Para a realidade dos rebanhos brasileiros, que a gente sabe que é um pouco diferente da realidade daqui. Eu acho que hoje a gente tem uma oportunidade, talvez, de conversar um pouco sobre essas diferenças que existem entre os dois, entre essas duas realidades, né? A produção de leite aqui nos Estados Unidos e a produção de leite aí do Brasil. Muito bem, então o título aqui hoje é Controle de Mastite, o que há de novo. Vamos trabalhar porque tem bastante coisa para a gente conversar aqui hoje. A primeira coisa que eu quero pontuar, pessoal, é essa questão aqui. Antes de chegar no como tratar a mastite, ou o que é a mastite, que a maioria de vocês que está aqui sabem o que é a mastite, eu quero falar sobre o porquê tratar a mastite, o porquê devemos controlar essa doença. Acho que todos vocês sabem o que é mastite. Muitos de vocês sabem como controlar ou quais são as estratégias para controlar, mas talvez nem todos saibam o verdadeiro porquê de controlar essa doença, por que devemos controlar essa doença no nosso rebanho. E a gente vai tocar aqui em alguns pontos em relação a isso. Bom, o primeiro ponto, e talvez o mais importante, é porque a mastite é a doença que mais causa prejuízos à bovinocultura leiteira. Para vocês terem ideia, aqui nos Estados Unidos, a mastite causa por ano cerca de 2 bilhões de dólares de prejuízo à indústria leiteira aqui dos Estados Unidos. Então, é muito dinheiro que se deixa de ganhar por conta dessa doença infecciosa. Tem uma estimativa aí de $200 por vaca ano de prejuízo por conta de mastite. E aqui um ponto extremamente importante. Desde 1916, quando foi publicado o primeiro artigo sobre mastite, até hoje, 2021, mais de 45 mil artigos científicos foram publicados sobre o tema mastite. E, mesmo com todos esses estudos desenvolvidos, a mastite continua a ser a doença que mais causa prejuízos à bovinocultura leiteira. Ou seja, tem um grande caminho a percorrer. A mastite é uma doença multifatorial e tem vários pontos que devem ser entendidos nessa mastite para eventualmente conseguir controlar ela. E a gente tem exemplos de bons rebanhos que têm a mastite sob controle. Muito bem. Dentre os principais prejuízos associados com a mastite, aqui estão destacados os principais prejuízos associados com a mastite, né? Então, muitos pensam que os principais gastos com mastite estão associados com medicamentos, com serviços veterinários, até com o serviço extra que se tem no rebanho, mas não. Ou melhor, aproximadamente 90% ou mais de 90% das perdas econômicas associadas com a mastite, elas estão relacionadas com descarte de leite, 30%, aqui 27%, e perda do potencial produtivo dos animais, quase 70%
dos prejuízos associados com a mastite. E quando eu falo em perda do potencial produtivo, pessoal, eu estou falando no que a vaca deixa de produzir pelo fato de ter adquirido uma infecção intramamária. E eu gosto sempre de demonstrar esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo é um exemplo de uma vaca, de um rebanho no estado de São Paulo, no meu tempo de doutorado, onde a gente estava avaliando as perdas que associadas com a mastite clínica, aqui nesse caso. E aqui a gente pode ver que nesse eixo Y, aqui, ó, a gente tem a produção de leite e aqui tem os dias de lactação dessa vaca. E observem que se essa vaca não tivesse tido problema, a curva de lactação dela, pelo menos até o pico, aqui próximo de 90 a 100 dias, seria basicamente isso, né? Então, essa vaca chegaria aqui aos 90, 100 dias com mais de 45 quilogramas de leite produzido por dia. No entanto, essa vaca foi infeliz e teve um caso de mastite clínica, não sei por qual causa nesse momento, provavelmente uma bactéria gram-negativa aqui, e ela teve uma redução acentuada na produção de leite. Então, ela caiu ali de 32 quilogramas de leite por dia para abaixo, aqui em torno de 20 quilogramas de leite por dia. E essa vaca, observem, ela nunca retornou à produção normal que ela teria se ela não tivesse o caso de mastite clínica. E toda essa área que vocês observam aqui, nessa área amarela, amarronzada aqui, é o que a gente chama de perda de produção de leite, de perda do potencial produtivo de leite desses animais. Muito bem. Para tornar isso ainda mais claro, aqui eu quis trazer resultados de um estudo realizado no Brasil, avaliando o impacto econômico da mastite sobre rebanhos leiteiros do Brasil. A maioria dos dados que a gente tem sobre o impacto econômico da mastite, ou tinha até a publicação desse artigo em 2021 pela equipe do professor Marcos Veiga, aqui esse estudo foi muito bem conduzido pelo Juliano Gonçalves, lá do Qualileite, e até o momento dessa publicação aqui, não se tinha dados sólidos do impacto econômico da mastite em rebanhos no Brasil. Então, era tudo, os resultados que a gente tinha eram baseados em rebanhos aqui dos Estados Unidos, tem estudo do Canadá, tem diversos estudos da Europa, mas a gente não tinha dados sólidos do Brasil. Então, foi realizado esse estudo em 543 rebanhos. Esse estudo foi realizado em parceria com o Sebrae, de Minas Gerais, e foi incluído 543 rebanhos, uma média de 82 vacas por rebanho, produção aí de leite por rebanho de 1.500 quilogramas, produzindo uma média aí por vaca de 17 quilogramas por vaca dia, e os dados foram compilados aqui de 2015 a 2017. Esse estudo tem resultados muito interessantes. Antes de entrar nos resultados propriamente dito, eu queria conceituar o que significa cada uma dessas variáveis que foram avaliadas no estudo. Muito bem, então, como receita, o Juliano e o professor Marcos lá consideraram a produção de leite por rebanho multiplicado pelo valor de mercado do leite. Margem bruta, a receita, menos os custos fixos e variáveis, nesse caso, mão de obra, alimentos das vacas, custos com sanidade, enfim, todos os custos variáveis, os custos que variam de rebanho para rebanho. Como margem líquida, considerou-se a receita menos todos os custos fixos, variáveis, mão de obra familiar, mais depreciação dos bens. E como lucro, que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, considerou-se a revenda do leite menos todos os custos, incluindo o custo de oportunidade do capital investido. Então, só aqui demonstra que esse estudo é um estudo sólido. Muito bem, então, indo para os resultados aqui, então aqui a gente tem o quanto que cada vaca gerou em reais por ano, né? Nessa coluna, nesse eixo Y, e no eixo X a gente tem classes de contagem de célula somática do leite de tanque desses rebanhos. Então, com 200 rebanhos com CCS abaixo de 200 mil, observem que a receita por vaca ano foi em torno de R$ 10.000 aqui. A margem bruta, 2.780, margem líquida, 1.681, e o lucro que as vacas desses rebanhos com CCS abaixo de 200 mil geraram foi de R$ 931, ou seja, 10% do lucro considerando a receita. À medida que as classes de CCS foram aumentando, notem que o lucro dessas fazendas foi reduzindo de 200 a 400 mil salas por ml no leite de tanque, 5,7% de lucro por vaca, né, ano.
Com faixa de 400 a 500, 1,6%, então quase empatando. De 500 a 750, esses rebanhos estavam empatando do ponto de vista econômico, e rebanhos com mais de 750 mil células por ml no leite de tanque passaram a ter prejuízo na produção de leite, ou seja, estavam pagando, ou seja, estão pagando para trabalhar. Então, isso demonstra a importância do controle da mastite, né, para esses rebanhos se manterem na atividade. Muito bem. Nós poderíamos falar aqui, ficar falando sobre o porquê devemos controlar a mastite por horas. Poderíamos passar a noite aqui com diversos tópicos. Eu vou só elencar eles aqui por questão de tempo. Mas o porquê devemos controlar a mastite? Bom, a gente acabou de ver que reduz produção e aumenta o descarte de leite, reduz a qualidade do leite do ponto de vista de contagem de célula somática e contagem bacteriana, e também o rendimento industrial do leite, né? Quando a gente fala de sólidos, proteína, gordura, enfim, reduz o rendimento industrial do leite, aumenta o custo com tratamento e mão de obra, aumenta o risco de reincidência e descarte de vacas, tem prejuízo sobre a reprodução, diversos prejuízos sobre a reprodução, aumenta o risco de resíduos de antibióticos e de resistência bacteriana, o que tem sido um grande problema e uma preocupação de ordem global, e também reduz as bonificações pagas ao produtor. Então, acho que está bem claro já que os porquês devemos controlar a mastite, os porquês que devemos controlar a mastite, né? E se o produtor entender o porquê a mastite deve ser controlada, ele já está com meio caminho andado. Muito bem. Nós poderíamos falar de mastite subclínica, mastite clínica, são dois temas muito amplos. Aqui a gente vai dar um enfoque maior nesse dia de hoje na questão da mastite clínica. E para conceituar, botar vocês em perspectiva da situação da mastite clínica em rebanhos do Brasil, eu trouxe um estudo que foi parte do meu doutorado aqui, e onde a gente avaliou 20 rebanhos leiteiros nos estados de São Paulo e Minas Gerais, e o objetivo desse estudo foi fazer uma caracterização da mastite clínica considerando o sistema de produção brasileiro. Ou seja, mais uma vez, antes desses estudos terem sido publicados, a gente nos baseava em relação à mastite clínica em estudos realizados aqui nos Estados Unidos, em países da Europa, enfim. Ou seja, a gente não tinha uma caracterização da mastite clínica em rebanhos do Brasil. Quais que são os principais patógenos, qual que é a frequência de gravidade da mastite, enfim, e também alguns fatores de risco em nível de rebanho associados com a ocorrência dessa doença. Então, a gente resolveu desenvolver esse estudo em 20 rebanhos. Esses rebanhos estavam com distribuição em freestalls, compost barn, em sistema intensivo, né, semi-intensivo, no caso, nos sistemas de piquete, aqui 11 rebanhos, 4 rebanhos compost barn, 5 rebanhos freestall. Em média, eram avaliadas mais de 4 mil vacas, eram monitoradas por mês nesse estudo. Esses rebanhos tinham, em média, de 22 a 1.470 vacas em lactação, a produção de próximo a 23 kg por vaca dia, CCS próximo a 600 mil, CBT próximo a 200 mil unidades formadoras de colônia por ml, demonstrando aqui que são rebanhos já com problema tanto de mastite, pode ser aqui em casos de mastite clínica e subclínica, né, aumentando a CCS desse rebanho, e problemas de higiene na produção do leite também, porque uma CBT acima de 50 mil, a gente já pode dizer que tem um problema de higiene na produção desse leite, com certeza. E os dados foram compilados de março de 2014 a janeiro de 2016. E aqui, pulando direto para os resultados desse estudo, a gente vê algumas coisas interessantes. A primeira delas é que a gente pode observar que alguns rebanhos fazem o dever de casa muito bem feito, tem a incidência de mastite clínica muito bem controlada. Então, aqui é o risco de ocorrência de mastite clínica, também a gente pode chamar de incidência de mastite clínica, ou seja, rebanhos com menos de 5% de mastite clínica por mês. Esses dados são dados mensais, então 4,6% por mês no caso desse rebanho C aqui. Enquanto que outros rebanhos tem um problema seríssimo do ponto de vista de controle de mastite no rebanho. Então, aqui vocês podem ver, esse rebanho T, isso aqui me indica que a cada 4 vacas monitoradas no mês, uma está tendo mastite clínica. E a média nesses rebanhos todos, nos 20 rebanhos, foi de 11,5%. Isso pode não parecer muito, uma média de 11% ao mês. Mas se a gente considerar todos os meses, isso me indica que
todas as vacas do rebanho, não necessariamente, porque vai ter casos repetidos, mas todas as vacas do rebanho vão ter pelo menos um caso de mastite clínica por ano. Obviamente que rebanhos em vermelho aqui vão ter muito mais do que esses rebanhos em verde, mas isso já é um indicativo da alta incidência de mastite clínica em rebanhos do Brasil. A gente também fez algumas avaliações de fatores de risco associados com a ocorrência de mastite clínica e observou que rebanhos com CCS de leite de tanque acima de 600 mil células por ml tiveram mais do que o dobro de mastite clínica em nível de quarto mamário do que rebanhos com CCS abaixo desse limiar, demonstrando mais uma vez que quanto maior a incidência, a prevalência de mastite subclínica no rebanho, maior a incidência de mastite clínica, ou seja, uma coisa está relacionada à outra. Outra questão interessante aqui é a distribuição de casos de mastite clínica nesses rebanhos. Distribuição de casos por vaca cometida. Então, aqui a gente tem a frequência relativa de casos, né? E aqui a gente tem o número de casos. 1, 2, 3, 4 ou 5 casos. 57% de aproximadamente 4 mil casos de mastite clínica acometeram as vacas uma única vez. Mas por que esse dado é importante? Porque ele me demonstra que quase metade das vacas que tiveram um caso de mastite clínica, elas tiveram um caso recorrente de mastite clínica. O que isso me indica? Que se nós não formos competentes para prevenir um caso de mastite clínica, a chance dessa vaca ter um caso repetido é muito grande. Então, demonstrando aqui que 42,5% dos casos de mastite clínica foram casos reincidentes. Aqui, em relação à distribuição de patógenos, eu criei esse gráfico demonstrando um comparativo desse estudo que eu tenho comentado para vocês aqui, realizado no Brasil, em comparação com o estudo que eu realizei aqui em parceria com o Quality Milk Production Services, aqui em Cornell, em 8 rebanhos. Então, para ver a distribuição de bactéria que tiveram nesses 2 estudos. Então, esse estudo dos Estados Unidos, a gente avaliou 8 rebanhos, a média de vacas por rebanho, vocês podem ver, são rebanhos maiores, 1.300 vacas em lactação por rebanho, e durante um ano de monitoramento, a gente identificou aqui quase aproximadamente 7.500 casos de mastite clínica. E eu quero chamar a atenção aqui para 2 pontos principais. Um deles é a maior frequência de mastite clínica causada por bactéria gram-negativa em rebanhos dos Estados Unidos em comparação com rebanhos no Brasil. Então, o que isso me indica inicialmente é que rebanhos do Brasil têm uma maior frequência de patógenos gram-positivos, que é o que realmente acontece. Em rebanhos onde patógenos gram-positivos e patógenos contagiosos estão mais bem controlados, existe uma emergência de patógenos ambientais. Isso tem uma série de fatores por trás disso, mas esse é um ponto importante, principalmente quando a gente pensa em tratamento seletivo de mastite clínica na fazenda, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Outro ponto importantíssimo a ser observado aqui, que salta aos olhos, é a alta frequência de Streptococcus agalacti em rebanhos no Brasil, em comparação com os Estados Unidos. Vejam que de 7.513 casos de mastite clínica nesses 8 rebanhos, a gente não conseguiu isolar um único caso de mastite por esse patógeno contagioso, que ainda é altamente prevalente no Brasil. Então, outra questão importante. No Brasil, a gente ainda está trabalhando para controlar patógenos contagiosos da mastite. Bem, vamos falar agora, então, sobre talvez o tópico principal da nossa conversa hoje. Como controlar a mastite. E eu queria iniciar esse tópico falando sobre os tópicos mais importantes do controle da mastite, que é nada mais, nada menos do que fazer o dever de casa. Ou seja, fazer o arroz com feijão. A gente esquece muitas vezes disso. O produtor ele quer pular de cabeça em protocolos de vacinação para mastite. O produtor quer muitas vezes fazer tratamento seletivo de mastite clínica, tratamento de secagem seletiva, antes mesmo de fazer o dever de casa. E quando eu falo em dever de casa, em feijão com arroz, é ter uma nutrição adequada para esses animais.
uma nutrição com dietas que atendam o requerimento nutricional e nutricionais de manutenção e de produção desses animais, ter um bom controle de higiene em todo local onde a vaca permanece e transita e é ordenhada, ter um bom manejo de ordenha, ter um bom programa de identificação da doença, saber o número de casos e também as causas da doença na fazenda, não só de mastite clínica, mas também fazer uma triagem dos casos de mastite subclínica para também saber com o que se está lidando, né, no rebanho. Ter um bom registro de dados, que talvez seja o principal problema de rebanhos no Brasil, é não ter registro de dados, não ter registro de informações. Buscar informações de qualidade. Então, hoje em dia, com internet, com esses webinars, com palestras online, o acesso à informação ele está muito mais de prontidão do que tinha antigamente. Então, é possível buscar informações de qualidade, digerir essas informações dentro da cabeça e ver o que pode se adaptar dentro do rebanho e sempre, claro, fazer uma boa capacitação dos colaboradores. Se vocês me fizeram um contrato dizendo você assina embaixo se essas coisas que você elencou aqui vão prevenir pelo menos 90% dos casos de mastite no rebanho, eu assino na hora e carimbo. Eu tenho certeza que os rebanhos que fazem isso de forma adequada reduzem em 90% o problema de mastite no rebanho e muitas vezes a gente esquece disso e quer pular etapas. Então, tenha isso em mente num primeiro momento. Se nada disso funcionar, ou seja, melhor dizendo, se mesmo com essas medidas terapêuticas, com essas medidas preventivas de mastite que a gente acabou de citar, vão ter casos que vão ocorrer. Cerca de 10 a 15% dos animais vão acabar sendo acometidos por mastite. E a gente pode lançar mão de algumas medidas de controle. Quando a gente fala de medidas de controle, a gente tem medidas profiláticas. Então, medidas profiláticas são medidas de controle que são usadas para prevenir a doença de ocorrer no rebanho, e medidas terapêuticas, que são medidas utilizadas para tratar casos já existentes. Em relação às medidas profiláticas, a gente pode citar aqui vacinas, imunomoduladores, terapia de secagem, talvez uma das principais aqui. E em caso de medidas terapêuticas, a gente tem que falar de antibióticos, que, claro, é a principal medida ainda hoje para tratar casos de mastite, mas também uso de anti-inflamatórios e de terapia de suporte. A gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas definições aqui, o que a gente tem, eventualmente, de novo para cada uma dessas situações. Começando com vacinação. Bom, vacinação é uma medida profilática, é uma medida usada para prevenir doença, e muito tem se falado em vacinação nesses últimos tempos, né? Então, com essa questão toda do Covid, né? E vacina é um assunto que na crista da onda. E vacinas são utilizadas com muita frequência na produção animal, e isso garante a segurança pública também, né? Por conta de prevenir doenças em animais de produção. Para falar desse tópico, eu queria apresentar para vocês aqui o resultado de um estudo recentemente publicado pelo nosso laboratório aqui, o laboratório do professor Rodrigo Bicalho, em que foi avaliado o efeito preventivo de uma vacina recombinante contra bactérias gram-negativas. Esse estudo é um estudo extremamente interessante, é um estudo que vem caminhando por longo tempo. Então, inicialmente se identificou essa proteína recombinante com potencial imunogênico. Essa proteína recombinante ela foi testada em camundongos, teve uma alta prevenção, mais de 90% de prevenção de camundongos que foram desafiados com Klebsiella, em comparação com o grupo controle. Então, mais de 90%, quase todos os ratos morreram no grupo desafiado e não vacinado, enquanto que os ratos que foram vacinados teve mais de 90% de sobrevivência. E aí isso nos encorajou a levar esse estudo, essa vacina, para o campo, porque a gente sabe, principalmente, que Klebsiella tem sido um problema emergente em rebanhos. Aqui nos Estados Unidos, muito por conta de se utilizar a cama de esterco em fazendas grandes, e no Brasil, pelo aumento exponencial de sistemas de compostagem, né, de compost barn. Então, esse estudo ele foi realizado em um rebanho aqui do estado de Nova York, né? Então, esse rebanho tem
4.300 vacas em lactação, aproximadamente. Essas vacas produzem, em média, 41 quilogramas de leite por dia, ou seja, esse rebanho produz aproximadamente 180 mil quilos de leite por dia, nesse sistema de carrossel, com 100 postos aqui. Isso tudo foi desenvolvido de 2018 a 2019 e foram incluídos no estudo mais de 3 mil vacas. Essas 3 mil vacas elas foram distribuídas em 3 grupos. Um grupo placebo, ou seja, um grupo controle que recebeu só o adjuvante sem o princípio ativo. Um controle positivo, em que se utilizou uma vacina contra a Klebsiella comercialmente disponível aqui nos Estados Unidos. Essa vacina não está disponível no Brasil, só aqui nos Estados Unidos. E a nossa vacina comercial, que a gente chamou de UIDR, que é essa proteína que foi identificada na parede celular da Klebsiella. Aqui está o protocolo de vacinação. Então, vacas multíparas, né, de uma lactação ou mais, receberam a primeira dose na secagem, a segunda dose aos 21 dias após a primeira dose. E para novilhas, né, vacas nulíparas, a primeira dose foi aplicada aos 220 dias a 226 dias de prenhez desses animais, o que é aproximadamente 60 dias antes do parto, e a segunda dose de também 21 dias após a primeira dose. Saltando direto para os resultados aqui, a vacina experimental teve um resultado extremamente animador, ou seja, teve uma redução de aproximadamente 40% nos casos de Klebsiella quando comparados com o grupo controle e o grupo de animais que receberam a vacina comercialmente disponível. Uma coisa interessante aqui é que quando comparado o grupo controle com o grupo dessa vacina comercial, não teve diferença nenhuma, ou seja, nesse rebanho, nessas condições, essa vacina comercial não teve efeito preventivo contra a Klebsiella, enquanto a nossa vacina teve uma redução aqui de 40%, ou seja, a cada 10 vacas que eventualmente iriam se infectar com Klebsiella, 4 casos foram prevenidos. Não parece muito, mas quando a gente fala de Klebsiella, que é uma bactéria extremamente patogênica, que causa grandes perdas no potencial produtivo da vaca, perdas sobre o potencial reprodutivo e alto risco de descarte das vacas, esse resultado é extremamente animador. Também teve um efeito bastante interessante na prevenção de casos de mastite causada por Klebsiella associado com E. coli. Então, aqui mais de 95% dos casos de mastite causada por gram-negativos são causadas por essas duas bactérias, então também foi um resultado interessante. E aqui, em paralelo, ou seja, melhor dizendo, depois desse estudo ser desenvolvido, a gente desenvolveu um outro estudo, mas eu botei esse slide aqui logo após o inicial, para vocês terem uma ideia também quando a gente avaliou a vacina com diferentes protocolos. Então, num outro estudo que a gente desenvolveu, comparando o IIDR, que é a nossa vacina, com a vacina J5, que é a vacina que provavelmente grande parte dos produtores que estão aqui assistindo vacinam as vacas do rebanho, né? Essa vacina, a vacina, acho que no Brasil, não sei se comercialmente, tem várias marcas que utilizam essa vacina, ela está aí no mercado há pelo menos 30 anos. Mas e quando a gente comparou, mais uma vez, o AEDR com controle, nesse estudo teve redução de 51% nos casos de mastite por Klebsiella, os resultados foram inclusive melhores que os resultados com a vacina J5. Voltando para o estudo anterior, outros resultados interessantíssimos e talvez até mais importantes foi a redução da gravidade de E. coli. Nesse gráfico aqui, a gente tem a produção de leite, né, dos animais. Nesse eixo X aqui, a gente tem o controle leiteiro realizado em relação à ocorrência de mastite clínica, então o controle leiteiro antes do caso, no primeiro mês após o caso e no segundo mês após o caso. E notem como esse resultado aqui é espetacular. As vacas que tiveram mastite por E. coli, mas foram vacinadas com o AEDR, elas tiveram uma redução na produção de leite menos acentuada que as vacas dos outros grupos e até tiveram uma recuperação da produção de leite no segundo mês após o caso de mastite clínica. Essas vacas que tiveram mastite por E. coli e foram vacinadas com o AEDR, tiveram aí quase 6 quilogramas a mais de leite por dia em comparação aos outros dois grupos. Outro resultado interessante foi de 31% de redução em relação ao controle e também a vacina comercial no risco de morte e descarte dos animais.
Teve também alguns benefícios sobre a reprodução, o que indica que essa vacina tem um efeito sobre a saúde geral dos animais, então teve redução de retenção de placenta no grupo vacinado com a EDA, comparado com a vacina comercial, e também uma tendência de redução na ocorrência de metrite, o que gerou aqui um benefício sobre a reprodução, principalmente em vacas primíparas. Vacas primíparas que receberam o AEDR, elas tiveram 10 pontos percentuais a mais de prenhez à primeira inseminação artificial, comparadas com o grupo placebo e com a outra vacina comercial. Muito bem. Então, acho que isso cobre um pouco o que há de novo sobre a questão de vacina. Essa vacina nossa não está comercialmente disponível ainda, mas tendência, é algo que em breve provavelmente a gente vai ter no mercado. E outro ponto importante que devemos conversar aqui, eu acho, é a questão do uso seletivo de antimicrobianos no período seco dos animais, na secagem de animais. É um assunto que está à tona também, muita gente está adaptando essa tecnologia em rebanhos, então não apenas o tratamento de mastite clínica de forma seletiva, mas também a secagem seletiva. E eu acho que a gente está caminhando para esse rumo. A gente não vai mais poder aplicar antibiótico sem comprovar que esses animais eles têm uma infecção, que eles têm uma doença intercorrente, em ocorrência, né? Então, o uso seletivo de antimicrobianos no período seco é uma estratégia de controle de mastite que tem sido bastante adotada, tem sido aumentado o uso aqui nos Estados Unidos, e é o que eu tenho conversado também, tem rebanhos do Brasil que já estão utilizando isso. E para trazer aqui algum resultado de estudo realizado sobre esse tema, eu trago aqui um estudo publicado no ano de 2020 por pesquisadores aqui de Cornell, em parceria com pesquisadores de Minnesota, em que eles avaliaram 3 protocolos de secagem seletiva de animais, com base em cultura microbiológica, ocorrência de mastite clínica e contagem de célula somática. Então, um grupo de aproximadamente 400 animais receberam antibiótico independentemente de ter infecção ou não ter infecção intramamária na secagem, ou seja, todos os quartos receberam antibiótico e selante de teto. Um outro grupo no outro grupo, somente os quartos mamários que tinham isolamento bacteriano, com base na cultura na fazenda, receberam antibióticos. Então, considerando esse gráfico que vocês observam aqui, somente esses 3 quartos mamários, né, esses 2 de cima, e o de baixo receberia antibiótico e selante de teto, enquanto esse quarto mamário receberia somente selante de teto. E um outro grupo foi baseado num algoritmo, ou seja, num conjunto de informações para se decidir se a vaca seria tratada ou não. Então, vacas com CCS na lactação, acima de 200 mil células por ml, em qualquer período da lactação, ou com 2 ou mais casos de mastite clínica, elas recebiam antibiótico e mais selante de teto, enquanto vacas que tinham CCS abaixo de 200 mil e ou nenhum caso de mastite clínica receberiam apenas o selante interno de teto. E o primeiro resultado que salta aos olhos aqui é a redução no uso de antibiótico, né? Então, ambos os grupos, tanto de cultura na fazenda quanto o que utilizou o algoritmo, tiveram redução de 55% no uso de antibióticos em relação aos rebanhos, às vacas que receberam, obviamente, tratamento em todos os quartos mamários. E outro ponto importante é que o uso de tratamento seletivo na secagem das vacas não afetou a saúde da glândula mamária desses animais. Então, não teve diferença na taxa de cura bacteriológica dos quartos mamários, né? Então, os quartos mamários, independente do protocolo de secagem, tiveram a mesma cura bacteriológica, tiveram o mesmo risco de novas infecções no período seco e também tiveram o mesmo risco de novas infecções durante a lactação, demonstrando que para rebanhos onde essa ferramenta pode ser incluída, pode ser adotada, isso pode trazer grandes benefícios. E aí muitos de vocês podem me perguntar, tudo bem, mas qual que é o perfil do rebanho para secagem de vaca seletiva? A primeira coisa que eu quero deixar bem clara é que nem todo o rebanho vai ter o perfil para a adoção da secagem seletiva. Então,
façam o feijão com arroz antes para depois pensar nessa situação. Então, qual que é o perfil do rebanho? Bom, primeiramente, tem que usar selante em todas as vacas. Essa é uma realidade. Independentemente do status da vaca, o uso de selante hoje em dia é algo que está aí e que tem que ser usado em todos os animais e em todos os rebanhos. Os rebanhos têm que ter a CCS do leite de tanque inferior a 250 mil células por ml, está livre de Streptococcus agalacti, ter um bom controle de Staphylococcus aureus, é difícil de erradicar Staphylococcus aureus no rebanho, mas ter um bom controle de Staphylococcus aureus, ter um bom monitoramento ou monitoramento constante dos casos de mastite clínica e casos de mastite subclínica. Aí, quando eu falo em monitoramento, é saber a frequência de casos e também saber as causas que estão causando a infecção intramamária nos rebanhos, e o rebanho também, obviamente, tem que ter capacidade de lidar com procedimentos mais complexos, o que inclui cultura microbiológica na fazenda, que inclui um bom registro de dados, enfim, nem todo rebanho tem esse tipo de perfil. Muito bem, ainda falando sobre métodos profiláticos, eu queria trazer aqui o resultado de um estudo interessante publicado pela equipe de pesquisa do professor Marcos Veiga também, onde foi avaliado dois antibióticos dois antibióticos de secagem, né? Então, um à base de ciprofloxacina e outro à base de cefalônio. Então, independente de se usar terapia seletiva ou não usar terapia seletiva, eu posso dizer que, com base nesse estudo, que o Brasil está bem servido de antibióticos de secagem. Eu vou mostrar alguns resultados para vocês. Um deles aqui foi de que ambos os antibióticos utilizados, eles tiveram uma taxa de cura bacteriológica, né, de infecções que estavam existentes na secagem e que não estavam existentes mais no pós-parto, de mais de 90%. Então, tanto a ciprofloxacina quanto o cefalônio, eles tiveram alta taxa de cura bacteriológica. O que chama atenção aqui é a alta taxa, inclusive, de cura contra Staphylococcus aureus e Streptococcus ambientais. Então, produtos aí de boa qualidade. Outro resultado interessante e importante aqui foi de que os animais que receberam a ciprofloxacina tiveram um risco de ter novas infecções 27% menor do que os animais que receberam cefalônio, como a gente pode ver nesse gráfico aqui. Então, passou de 22% para 17%, e também uma redução de 30% aqui de novas infecções quando a gente considera os patógenos primários, os principais patógenos que causam mastite, né? E também teve uma redução aqui de 26% no risco de mastite clínica nos primeiros 60 dias de lactação desses animais para o grupo que recebeu ciprofloxacina, em comparação com o grupo do controle positivo, né, que nesse caso recebeu o cefalônio. Então, o Brasil tem uma boa ferramenta para ser utilizado na secagem de animais, independente do método de secagem. Muito bem, falamos sobre medidas profiláticas preventivas, né? Agora vamos tocar um pouco no assunto de medidas terapêuticas, ou seja, o que tem de novo para usar, o que pode ser usado, né? A partir do momento que tu identifica um animal com mastite. Muito bem, eu acho que um ponto interessante a ser ressaltado aqui inicialmente é a distribuição de patógenos, ou a distribuição ou a etiologia, né, da mastite clínica. Qual que é a distribuição, qual que são as principais causas de mastite clínica? Bom, cerca de 40% dos casos de mastite clínica, e isso a gente tem visto em vários estudos desenvolvidos no Brasil, Estados Unidos, Europa, cerca de 40% a 50% dos casos vão apresentar cura espontânea da mastite, até mesmo no momento que a gente vai coletar a amostra de leite. E esses resultados vão ser os resultados que vão dar cultura negativa. Em torno aí de 25%, 30% vão ser causados por bactérias gram-negativas, entre eles E. coli, onde não é recomendado o uso de antibióticos para casos leves e moderados, e Klebsiella, que talvez seja interessante tratar. Alguns estudos têm demonstrado que animais que são com Klebsiella, que são tratados com antibiótico, eles têm uma melhor taxa de cura do que os não tratados. E em relação e outros aí, 35% serão causados por bactérias gram-positivas, né? Dentre eles, os principais, Streptococcus, Staphylococcus, e dentro desse grupo de gram-positivos, a gente pode destacar as bactérias contagiosas. O que esse quadro me indica? Isso me indica que somente 1 em cada
3 casos de mastite clínica deveriam receber antibióticos. Isso considerando a realidade do Brasil. Se a gente for considerar a realidade dos Estados Unidos, onde tem uma maior frequência de bactéria gram-negativa em relação à gram-positiva, somente 1 em cada 4 casos de mastite clínica deveriam receber antibiótico. Muito bem. E isso tem levado muitos rebanhos a adotar protocolos de tratamento seletivo de mastite clínica baseado em cultura na fazenda, né? Então, isso nos permite identificar o patógeno causador da mastite clínica e realizar um tratamento direcionado com base na cultura microbiológica. Além do tratamento direcionado, isso permite um monitoramento melhor da saúde da glândula mamária desses animais, né? Isso, por consequência, vai reduzir o uso de antibióticos, porque a gente sabe que nem todos os casos se beneficiam do uso de antibióticos, principalmente bactérias gram-negativas, e onde não há bactéria, não precisa usar antibiótico, que é o caso de cultura negativa, e isso certamente vai gerar benefícios econômicos, sem causar risco à saúde da vaca. Mas, mais uma vez, eu queria abrir aspas aqui e dizer, nem todo o rebanho tem o perfil para adoção de tratamento seletivo baseado na cultura, tratamento seletivo de mastite clínica. Muito bem, para demonstrar aqui, só para ilustrar a importância de se tratar bactérias gram-positivas no rebanho, né? Foi desenvolvido um estudo aqui pela nossa equipe aqui nos Estados Unidos, onde a gente avaliou diferentes intervenções antibióticas para tratamento de mastite clínica. Então, foi avaliado aqui 3 protocolos terapêuticos, um com ceftiofur de bula, um protocolo de bula, e 2 protocolos com amoxicilina, um protocolo de bula e outro protocolo extra label, né, que é um protocolo estendido do uso da amoxicilina. A gente observou que quando a gente avalia a amoxicilina no protocolo de bula, que são 3 aplicações em 2 dias, não houve diferente estatística na cura na cura clínica desses casos de mastite causada por bactéria gram-positiva, e também não houve diferença na cura bacteriológica geral aqui quando a gente compara esses protocolos terapêuticos. Mas o que eu queria salientar aqui para vocês é esse gráfico. Então, aqui a gente tem a carga bacteriana em amostras de leite coletadas no dia 0, que foi o dia do diagnóstico da mastite clínica, dia 3, 5, 8 e 14. A gente fez um método de avaliação da carga bacteriana nas amostras de leite, um método de diluição que nos permitia contar o número de bactérias, unidade formadora de colônia, por cada dia onde ocorreu a coleta da amostra de leite. E observa que para os grupos que receberam antibiótico, teve uma redução bastante acentuada, né, na carga bacteriana já no 3º dia após a administração dos antibióticos, e essa carga bacteriana se manteve baixa aqui pelo menos até os 14 dias pós identificação do caso de mastite clínica. Enquanto um grupo negativo, o grupo que não recebeu o antibiótico, permaneceu com a contagem bacteriana alta, pelo menos até os 5 dias aqui, porque a gente foi obrigado a tratar esses animais no 5º dia para evitar que esses animais viessem a ter uma doença crônica, principalmente pelo fato desse estudo ter sido desenvolvido em uma fazenda comercial. Mas demonstrando aí a importância de continuar tratando patógenos gram-positivos. Porque já se tinha uma especulação aí de, será que precisamos tratar patógenos gram-positivos? Sim, precisamos continuar tratando patógenos gram-positivos causadores de mastite clínica. E para finalizar, eu queria falar aqui sobre a importância do uso de anti-inflamatórios em casos moderados e graves de mastite clínica, né? Então, o que a gente pode fazer para evitar que esses animais sofram com esses casos moderados e graves de mastite clínica? Evitar que os animais cheguem a uma situação dessa, né? Que eventualmente vai causar a morte. E se a gente fazer aqui abrir o úbere de uma vaca que morreu por septicemia, por conta de uma bacteremia, em casos moderados e graves, né, de mastite, a gente vai ver um úbere com uma extensão de lesão desse tamanho aqui. E o uso de anti-inflamatório pode ser uma excelente estratégia para evitar que isso aconteça. A gente sabe que a maioria dos casos de moderados e graves de mastite clínica, eles são causados por bactérias gram-negativas, principalmente E. coli e Klebsiella. Um estudo bastante interessante, publicado com dados do Brasil, pela equipe do professor Hélio Langoni, da Unesp Botucatu, fez uma avaliação do impacto da mastite sobre aspectos reprodutivos de vacas no Brasil. E ele observou que quando
a vaca teve uma mastite clínica por bactéria gram-negativa no pós-parto, ela teve 57,5% mais chance de ter perda de prenhez, de abortar, que vacas que tiveram infecções por bactéria gram-positiva e animais saudáveis. É interessante que não teve diferença aqui entre animais saudáveis e bactéria gram-positiva, mas vejam o impacto que bactérias gram-negativas causam na questão reprodutiva e isso tudo por questão de uma inflamação generalizada, ou seja, a inflamação generalizada que acontece no animal vai causar essa perda reprodutiva e o uso do anti-inflamatório pode ser uma estratégia interessante. E para ilustrar isso, eu trouxe um estudo publicado pelo grupo de pesquisa do professor McDougall. Ele realizou um estudo antes de 2016, onde ele avaliou o efeito da administração de meloxicam em casos de mastite clínica, né? Então, ele avaliou aqui 502 casos de mastite clínica em 61 rebanhos da Europa. Então, um estudo bastante consistente. O meloxicam foi aplicado por via subcutânea, né, nessa concentração aqui, e a gente observa alguns resultados bastante interessantes aqui. O primeiro sobre a cura bacteriológica. Então, tenha em mente, pessoal, que anti-inflamatório ele não tem efeito bacteriostático, não tem efeito bactericida, mas vejam que o uso de anti-inflamatório em casos de mastite clínica, gerou um aumento de 20% na cura bacteriológica de casos em comparação com animais que não receberam anti-inflamatório. Então, um grande benefício já na cura bacteriológica. Claro, por reduzir a inflamação, por dar uma inflamação gerar uma inflamação mais controlada e permitir que o sistema imunológico atue de uma forma mais efetiva. Outros benefícios bastante interessantes foi em relação à reprodução, né? Então, quando se utilizou o meloxicam como anti-inflamatório, teve melhora de 10 pontos percentuais na concepção ao primeiro serviço, de 21% a 31%, e na prenhez aos 120 dias em lactação, que foi de 40% nos animais que tiveram a doença e receberam meloxicam, em comparação com os animais que tiveram a doença, né, e não receberam anti-inflamatório no protocolo terapêutico. Muito bem, com isso eu chego no final da minha apresentação aqui e eu queria deixar algumas considerações importantes. A primeira delas é que controlar a mastite pode manter o produtor na atividade. Ou seja, produtor de leite ganha por centavos. É um trabalho árduo que a gente sabe que acontece todo dia. Eu tiro o chapéu e rezo para os produtores de leite todo dia, porque é um trabalho árduo. Eu sou neto de produtor, eu tirei leite por 1 ano e meio nos Estados Unidos, trabalhando aqui inicialmente em uma fazenda, e eu sei a dificuldade que é produzir leite. E controlar essa doença no rebanho pode ser o divisor de águas entre manter o produtor na atividade ou não. Outro ponto importante é que o Brasil ainda tem uma alta frequência de mastite clínica comparado com os Estados Unidos e outros países com a pecuária leiteira um pouco mais desenvolvida, e ainda estamos lutando contra patógenos contagiosos no Brasil. Outro ponto importante que eu queria deixar aqui para vocês é que nem todos os casos de mastite clínica ou quartos mamários na secagem se beneficiam do uso de antibióticos. Mais uma vez, considerando o perfil das fazendas, o uso de tratamentos seletivos pode ser uma boa estratégia para gerar mais lucro na fazenda, né, evitar perdas econômicas, com o mesmo resultado do ponto de vista de saúde da glândula mamária da vaca. A importância de se investir em uso de medidas profiláticas, quando eu falo em investimento nesse ponto, é talvez investimento em pesquisas, em desenvolvimento de novas vacinas, porque vacinas, elas são desenvolvidas para prevenir, né, evitam que a doença ocorra e evita esse impacto, esses danos que a mastite causa. Então, vacinas é uma boa estratégia e a gente tem trabalhado para desenvolver boas vacinas. E por fim, o uso de anti-inflamatório aumenta a cura, melhora a reprodução e o bem-estar de vacas com mastite clínica, e é uma estratégia que deve sim ser adotada em protocolos de tratamento, principalmente de casos moderados e graves de mastite clínica. Com isso, eu finalizo minha apresentação, deixo aqui como último slide essa belíssima imagem da Universidade de Cornell. Esse aqui é o meu pátio de trabalho aqui todo dia, e diferente de o que muitos pensam quando eu falo que eu trabalho em Nova York, todo mundo pensa naquela muvuca daquela cidade de Nova York, mas não, eu moro no interior do estado de Nova York e esse é o meu quintal
do meu trabalho no dia a dia aqui. Eu sou muito feliz por isso. Com isso, eu termino minha apresentação e agradeço mais uma vez o convite e estou aberto aí para eventuais questionamentos. Muito obrigado. Muito bom, Tiagão. Deixa eu só compartilhar aqui. Perfeito, agradeço demais pela brilhante apresentação. A gente já tem várias dúvidas aqui, mas eu já vou chamar a Bruna aqui. No final, a gente monta uma mesa redonda com você e as duas Brunas aqui, que a gente acho que otimiza melhor o tempo. Pessoal, não se acanhe com relação às dúvidas. Quem tiver com vergonha de colocar no chat, né, pode colocar a dúvida no Q&A, que só vem para mim aqui, tá? Pode mandar a dúvida anônima, fica tranquilo aí, tá? De novo, né? O que importa aqui é ninguém aqui vai sair dessa apresentação de hoje com dúvida. Combinado? Exatamente, estou molhando a palavra aqui por enquanto. Aí, coisa boa. Agora eu vou chamar aqui a Bruna Guerreiro, né? Que é a nossa... Peraí, só achar a janelinha dela aqui, que desapareceu aqui. Aí, pronto. Vou chamar a Bruna Martins Guerreiro aqui, que é a nossa especialista técnica em reprodução animal e também terapêuticos aqui da Ouro Fino, que vai mostrar para vocês aí algumas alternativas para essas vacas que terminam a lactação e ainda permanecem secas, né, Bruna? Seja bem-vinda e boa apresentação aí para você. Obrigada, Bruno. Pessoal, boa noite a todos. Queria agradecer a presença de vocês em nome do Departamento Técnico da Ouro Fino e queria já dar meus parabéns para o Tiagão, que fez uma apresentação brilhante. E eu acho que a gente vem muito tentando, né, seguir essa linha dos nossos encontros com os produtores e técnicos de trazer a parte de sanidade associada à parte da reprodução. A gente sabe muito bem, como o Thiago acabou de mostrar, que as duas coisas sempre caminham juntos e a gente tenta, na grande maioria das vezes, compreender as coisas separadas, né? Então, preparei um conteúdo aqui especial para vocês, só vou compartilhar aqui meu slide. Só me dá um retorno na hora que estiver projetado. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Então, a ideia aqui do nosso bate-papo é a gente falar bastante aqui sobre protocolo de indução à lactação, mas com uma visão um pouco diferente, né, do que a gente costuma ouvir desse protocolo, né? Aqui eu principalmente quero passar a mensagem para vocês, para a gente olhar para esse protocolo pensando como uma estratégia, como uma ferramenta de manejo reprodutivo para vocês aí nas fazendas. Então a gente sabe que as vacas de leite, elas estão aí, né, todo o tempo brigando, lutando, né, contra diversos fatores aí que vão acabar prejudicando a eficiência reprodutiva delas, né? Como, por exemplo, o estresse térmico, a própria produção de leite, a dieta, o manejo, o balanço energético negativo e principalmente aqui a sanidade, que o Thiago mostrou tão bem aqui, a gente encaixa também as mastites como sendo um dos problemas que vão causar essa dificuldade reprodutiva desses animais dentro das fazendas. E esses diversos fatores que estão envolvidos, né, nesses problemas reprodutivos, eles acabam fazendo com que a gente tenha dentro das fazendas um número grande de animais sendo descartados por esses problemas reprodutivos, né, que é esse descarte involuntário que a gente chama, né? Então, os problemas reprodutivos, eles correspondem à maior parte dos descartes involuntários dentro das fazendas do Brasil e fora do Brasil também. Então, vamos pensar num cenário, né? A gente tem aí nas fazendas dos nossos parceiros aí que estão nos acompanhando, eu tenho a certeza que vocês têm alguma vaca nessa situação aqui que eu vou pontuar com vocês. Então, vocês estão com animais que estão estão encerrando a lactação, né? Diminuindo a produção de leite e ainda estão vazias, né? Então, e a gente tem que pensar e olhar esses animais, né, e pensar nelas como animais de alto mérito genético, animais com poucas lactações, animais jovens, né, sem histórico de mastite ou qualquer outro problema de saúde e sem nenhum tipo de problema reprodutivo detectável. Então aí queria aí tirar a prova dos 9 com vocês. Quem que nunca viu ou não tem uma vaca dentro da fazenda nessa situação? Uma vaca boa secando vazia. Então o que a gente vai fazer com essa fêmea, né? A gente tem uma ferramenta incrível nas mãos para utilizar, que é o protocolo de indução à lactação. Então, quando a gente fala, né, de fazer um protocolo para induzir uma lactação numa vaca que acabou, né, finalizando uma lactação anterior e estava vazia, a gente envolve uma série
mecanismos, né, de etapas que a gente tem que cumprir para que a gente possa fazer um protocolo de sucesso, tá? Então, aqui eu coloquei nesse slide para vocês o mecanismo dos hormônios que estão envolvidos nesse momento final aí da produção, de início da produção de leite e do parto e pós-parto imediato. Bom, aqui na tela, o que a gente tem? Os hormônios que estão envolvidos aqui nesse período que a gente tem progesterona, estrógeno, prostaglandina e o cortisol fetal. Então, a gente tem principalmente esses hormônios que estão fazendo aí, cada um deles, o seu papel. Não vou entrar nesse mérito aqui agora a fundo, mas só para a gente saber que esses hormônios estão envolvidos nesse momento crucial da fêmea, que estaria, né, tendo um parto fisiológico. Mas quando a gente fala, né, desses produtos de progesterona, prostaglandina, corticoide, o que a gente está falando? Coloquei aqui na tela para vocês o protocolo de indução à lactação. Então, tudo que a gente coloca dentro do protocolo de indução à lactação nada mais é do que uma simulação, né? A gente faz a vaca entender como se a vaca tivesse gestante. Então, todos os produtos que a gente vai trabalhar aqui no protocolo, o sincrogest injetável, sincrodiol, sincrocil, o cortiflan, são exatamente os mesmos hormônios que eu acabei de mostrar que a vaca teria fisiologicamente falando, né? Então, quando a gente faz o protocolo de indução, a gente quer simular da forma mais próxima possível esses níveis hormonais nesse momento final aí do pré-parto dessas fêmeas. E reparem aqui, pessoal, o protocolo de indução à lactação, ele gira em torno aí de 22 dias de duração. Realmente ele é um protocolo longo, né? Porque a gente tem que simular esse perfil, né? Essa elevação e essa redução desses hormônios que estão aqui para vocês, para que a gente possa ter o máximo de sucesso possível, né, na taxa de resposta a esse protocolo de indução à lactação. Então, esse aqui é o nosso protocolo, é o protocolo de indução do ouro fino. Né? Nós passamos muito tempo estudando esse protocolo, né? Nós ficamos 6 anos aí trabalhando esse protocolo fortemente no mercado com vocês, tá? E eu vou contar rapidinho aqui a história desse protocolo e como que a gente construiu esse protocolo. Mas pensando agora, que a gente tem um protocolo legal na mão, já vou mostrar os resultados dos estudos, tá? Mas pensando que a gente tem um protocolo, a gente tem essas vacas de boa produção na fazenda, boa genética, mas ainda assim, pessoal, a gente tem que ter um super cuidado e critérios muito rígidos para a gente fazer uma avaliação muito minuciosa dessas fêmeas para saber se essas fêmeas realmente estão aptas a receber o protocolo de indução à lactação. Então, esses critérios, né, os produtores e os médicos veterinários vão fazer essa análise juntos para que a gente consiga definir se essa vaca tem condições ou não de receber esse protocolo. Então, aqui, o que eu coloquei para vocês? A gente tem que saber se essa fêmea tem uma boa produção de leite. Lógico, né, a gente está investindo num protocolo, então essa vaca tem que ter um bom histórico, uma boa produção na lactação anterior. A gente deve evitar animais que já estão com idade muito avançada dentro do protocolo. Outro ponto importante, score de condição corporal dessas fêmeas. A gente tem que tomar bastante cuidado para não colocar dentro do protocolo animais muito magros ou fêmeas que estão com score de condição corporal muito elevado. Avaliação clínica. Então, a gente quer que o animal que vai entrar para o protocolo de indução, que ele esteja saudável, que ele não tenha histórico de mastite clínica, que ele não tenha problema de casco. Então, esse animal tem que estar saudável, pronto para receber o protocolo. Outro critério aqui que a gente coloca sempre, né? Usar um bom protocolo de secagem nessas fêmeas, que o Thiago acabou de falar da importância dessa ferramenta. Aqui a gente está trabalhando com animais com DEL muito elevado, né? Porque esses animais estão com DEL muito elevado e, consequentemente, a CCS desses animais acaba subindo demais nesse final da lactação. Então, aqui a gente tem que trabalhar e pensar em fazer um protocolo de secagem completo e eficiente para que essa vaca possa voltar à produção de leite aí dela no máximo potencial que ela tem. E estabelecer um período seco para essa fêmea, né? Essa fêmea deve passar por todo o processo de involução da glândula mamária como se fosse uma vaca que estaria gestante. Então, todos esses critérios vocês vão definir junto com os médicos veterinários para que a gente possa ter
a taxa de sucesso que a gente espera dentro desse protocolo que a gente oferece para vocês. Então, nós ficamos muitos anos estudando esse protocolo de indução à lactação para que a gente pudesse entender como seria essa resposta, o que esperar desse protocolo de indução e como esse protocolo, né, funcionaria, o que isso traria de benefícios para o produtor. Então, aqui trouxe para vocês todos os trabalhos que a gente fez lá atrás com esse protocolo de indução. Então, aqui vou passar por esse estudo aqui, que é um trabalho feito em parceria com o professor Pietro da USP. Então, como é que foi feito? Rapidinho, de forma bem simples. Então, foi trabalhado aqui nesse estudo com 39 vacas de indução à lactação, com DEL médio de 411 dias. Aqui está a média de produção delas, de 24 quilos, e score de condição corporal de 3,4. Então, nesse estudo, nós comparamos as vacas de indução de lactação induzida versus aí as vacas de parto natural, né? Vamos considerar dessa forma. E aqui a gente usou aquele mesmo protocolo que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Depois vou fazer alguns comentários em cima dele. Pessoal, e olha aqui, eu chamo bastante a atenção de vocês, olha que fantástico esse resultado aqui na tela. Aqui a gente tem a taxa de resposta ao protocolo de indução, que nada mais é do que realmente a vaca responder bem ao protocolo e produzir leite, né, de uma forma satisfatória e interessante para o nosso cliente. E que bacana, o protocolo de indução à lactação do ouro fino responde em média 85%. Olha que resultado fantástico, é o protocolo que tem a maior taxa de eficiência do mercado. Então, uma ferramenta super importante na mão de vocês. E agora, o que a gente espera, né, dessa produção de leite, dessas vacas induzidas, né? Se a gente olhar aqui o gráfico desse estudo, comparando as vacas de lactação fisiológica e as vacas de lactação induzida, a gente espera com que as vacas de indução à lactação, elas tenham mais ou menos 70% da produção anterior, dessa lactação anterior. Então, para vocês verem que a gente tem uma alta taxa de resposta, que eu acabei de mostrar para vocês no slide anterior, e aqui também mostrando uma excelente produção de leite, né? Não adianta a vaca responder e ter uma produção de leite baixa, né, o que deixa o protocolo inviável aí, economicamente falando, para o produtor. Nós também tínhamos toda uma preocupação com relação à qualidade do leite dessa fêmea, né? Nós fizemos uma série de avaliações, mas só aqui para trazer para vocês com relação aos sólidos, né? O que a gente viu? A gente teve uma leve diferença na quantidade de sólidos totais desses animais de indução, comparada aos animais controle, mas somente aqui no primeiro dia após a indução. Depois, essa composição desse leite, os sólidos, ele vai se manter da mesma forma como que as vacas controle aqui que tiveram uma gestação fisiológica, né? Então, aqui mostrando também, batendo aí um martelo para vocês quanto à qualidade desse leite das fêmeas de lactação induzida. E aqui, pessoal, eu coloquei para vocês mais uma vez o protocolo, né? Pode pegar aí papel, caneta, quem quiser anotar, e quem quiser receber depois desse protocolo também, entre em contato aí com a nossa equipe, depois vou deixar meu e-mail também para vocês. Então aqui, pessoal, a gente está com o nosso protocolo, esse protocolo do ouro fino que responde em média aí 85% para vocês, trazendo aí essas vacas com média 70% da produção da lactação anterior. E essa alta taxa de resposta desse protocolo, né, a gente acredita muito que está associado ao sincrogest injetável que a gente coloca dentro desse protocolo, né, porque a gente entende que a eficiência do protocolo, tanto na taxa de resposta quanto na produção de leite, ela está diretamente relacionada a quanto a gente está mais próximo desse perfil hormonal fisiológico das vacas, né? E a progesterona aqui, ela é muito importante, ela tem um papel muito essencial no desenvolvimento da glândula mamária para início da produção de leite. Então, é esse carinha aqui dentro do protocolo sincrogest injetável, uma progesterona de alta concentração que faz a diferença aí para vocês, que faz com que o protocolo do ouro fino traga essa taxa de sucesso tão incrível para vocês usarem aí nas fazendas de vocês. E agora eu queria tirar uma dúvida frequente, né? Eu já coloco porque a turma sempre pergunta, né? Eu acho super bacana a gente ter também essa preocupação. A gente está falando em fazer um protocolo de indução, fazer vários dias de produtos, né? 22 dias trabalhando esses animais.
Aí a pergunta fica, né? Será que o protocolo ele causa algum tipo de estresse? Ele prejudica a saúde dessa vaca, né? Então, muitas pessoas ficaram estudando, né, esse processo, né? Se existiria um processo inflamatório nessas fêmeas de lactação induzida, né? Tanto pela própria aplicação dos medicamentos, né, no membro posterior, são várias aplicações aí durante os dias. E olha que bacana esse trabalho do pessoal de Pelotas. Eles fizeram uma avaliação da reação inflamatória no local da aplicação dos produtos de indução. Então, aqui está, para vocês verem, isso aqui é uma imagem térmica, tá com uma câmera térmica do posterior da vaca, mostrando a temperatura nos locais de aplicação onde é feita essas aplicações sequenciadas daí dentro do protocolo. E o que esse trabalho mostra para a gente, né? Que essa avaliação dessa dissertação mostra que a gente pode ficar despreocupados, que desde que todas as aplicações sendo feitas da forma correta, com todos os cuidados, né, de agulha, limpeza do local, o procedimento em si não causa nenhum tipo de reação local no membro do animal. Olha que bacana esse resultado. Isso aqui vai trazer realmente confiança para vocês de que o protocolo não causa nenhum tipo de lesão, inflamação local no membro desses animais. E outro ponto que esse mesmo grupo avaliou também, que eu acho super bacana, são marcadores de estresse, né? Lógico, né? O estresse, né? A gente está fazendo um processo que realmente causa, a gente pensa que pode causar estresse nesses animais, né? Acabar ativando aí a cascata inflamatória, mas o que a gente vê, né? Eles fizeram análise de proteínas inflamatórias, né? E a paroxanase sérica, muito bacana para mostrar para a gente que a gente não tem alteração nenhuma, né? Quando a gente olha os animais controle de indução, a gente vê o mesmo perfil desses marcadores de estresse, mostrando, né, reafirmando mais uma vez que a gente tem total segurança para realizar esse procedimento nesses animais. Bom, falamos, né, do protocolo, da taxa de resposta, do que esperar desse protocolo, mostramos o protocolo, como que ele funciona. E agora, aqui para mim, pessoal, isso aqui é a grande cereja do bolo, toda vez que a gente fala em fazer um protocolo de indução à lactação, né? Lógico que os benefícios, né, de uma vaca que estava seca voltar a produzir leite são enormes, né? A gente não precisa nem fazer muita conta de quanto isso é rentável para a fazenda. Mas aqui, para mim, é o principal ponto que a gente consegue trazer, é realmente os benefícios associados aí à reprodução dessas fêmeas que receberam o protocolo de indução à lactação. Então, primeiro vamos ver alguns resultados nas vacas, muito bacana, vamos lá. Então, aqui, nesse primeiro trabalho, nós fizemos, né, realmente para avaliar essa eficiência reprodutiva, né, de vacas holandesas que realmente já tinham recebido 6 inseminações e estavam finalizando a lactação, secando a lactação vazias, né? Não tinha emprenhado, essas 50 fêmeas não tinham emprenhado até o final da lactação. O que foi feito então? Nós pegamos essas 50 vacas holandesas, as vacas foram secas, né? Receberam um protocolo de secagem, tiveram um período seco e essas vacas entraram num protocolo de indução à lactação da Ouro Fino. E depois esses animais entraram no manejo reprodutivo da fazenda tradicional aí com 3 protocolos de ATF na sequência, né? Uma ATF mais 2 ressincronizações. E olha que resultado fantástico, pessoal. Olhando aqui, se vocês se atentarem aqui ao pico de produção de leite, olha como a produção de leite dessas vacas foi sensacional. Eu estou travada? Voltou. E aqui, então, só voltando, acho que deu uma cortada aqui na minha internet. Então, aqui a gente tem a produção de leite dessas vacas, né? A gente percebe que o pico de produção foi muito semelhante à lactação anterior e a produção de leite da lactação total também foi bem interessante nessas fêmeas. E agora vamos olhar o dado reprodutivo, que é aqui o que eu queria chamar a atenção de vocês. Então, vamos pensar aqui, essas 50 fêmeas, 6 IATFs estavam vazias.
depois do protocolo de indução, a gente traz essas vacas para o manejo reprodutivo da fazenda, coloca 3 protocolos de ATF e a gente tem aí uma taxa de prenhez de 41%. Olha que resultado fantástico, pessoal. A gente tinha 50 vacas problemas e agora a gente tem 50 vacas, as vacas produzindo leite, né? Aqui com taxa de 70% e com 41% de prenhez. Muito bacana esse resultado. Agora vamos mostrar também o resultado das novilhas, né? A gente também pode fazer o protocolo de indução das novilhas, né? Só que a gente sempre, né, pede para que isso seja bem discutido, né, com o médico veterinário, o produtor da fazenda, para realmente se é uma ferramenta para a gente ser utilizada, né, naquela situação. E com as novilhas a gente não sabe o histórico, né, de produção anterior, né? Ela nunca produziu leite, então é importante a gente confiar muito na genética desse animal. Mas assim, as novilhas são sempre, né, uma caixinha de surpresa. Mas o protocolo funciona bem nelas também. Vamos olhar aqui também. Então, o que nós fizemos aqui nesse trabalho? Nós pegamos 150 novilhas gersolando, tá? De uma fazenda parceira nossa. E nós fizemos, esses animais tinham sido provenientes de compra, esses animais já estavam aí com uma idade avançada e estavam vazios. Então, nós pegamos essas 150 novilhas, fizemos o protocolo de indução à lactação e olha o resultado que a gente teve do nosso protocolo para as novilhas também. Daqui, nós olhamos aqui a taxa de resposta com quase 87% de sucesso, pessoal. Olha que show, a gente mostrando que o protocolo funciona de uma forma espetacular nas novilhas também. Um ponto que aqui eu coloquei para vocês, a curva de lactação dessas novilhas, né, para vocês verem que são novilhas gersolando, mas que elas tiveram uma produção super interessante. Aí o produtor ficou completamente feliz com o resultado dessa produção de leite dessas novilhas. E olhando aqui por um outro lado, né, da indução, é muito comum o pessoal perguntar, né, se o protocolo de indução ele pode estar relacionado à ocorrência de cistos nesses animais, né? O que a gente vê, né, aqui nas novilhas? Realmente, nos primeiros dias, a gente vê que a gente ainda tem um desbalançozinho aí, a fêmea ainda está reorganizando o eixo reprodutivo dela, e a gente vê uma incidência leve de cistos após o protocolo de indução. Mas o que é bacana é que isso é uma situação transitória e muito rápida, né? Com 40 dias aqui depois do protocolo de indução, a gente já vê essa resolução desse problema. Mas para mostrar para vocês que isso aqui não é uma coisa de se preocupar dentro do protocolo, vou trazer aqui para vocês agora o manejo reprodutivo dessas fêmeas. Então, olha aqui que bacana. Essas novilhas gersolando, então, receberam uma IATF e mais 2 ressincronizações. Vamos olhar o acumulado delas aqui, então? Aqui do lado direito, a barra azul escura, o acumulado. Então, vejam que essas novilhas, essas 114 novilhas que responderam ao protocolo de indução, nós conseguimos trazer aí uma taxa de prenhez de 76% para essa fazenda parceira. Olha que resultado incrível, pessoal. Isso aqui, né, mostra para a gente que a gente traz esse benefício, né, fortíssimo de trazer esses animais para produção de leite, mas aqui o amparo, né, a pegada da reprodução vem muito forte acompanhando o protocolo de indução, né? Então, de colocar, né, para os nossos parceiros a importância da gente enxergar que o protocolo de indução não é uma forma de que a gente vai parar de fazer IATF dentro da fazenda, que vai acabar o atendimento do veterinário. Pelo contrário, o protocolo de indução à lactação, ele é uma ferramenta que deve ficar na mão do médico veterinário, para que ele faça essa avaliação e essa decisão junto com o produtor, de olhar com carinho aí qual vaca está apta, né, e qual a situação a fazenda vai lançar a mão da indução de lactação como uma ferramenta, né? Então, é uma ferramenta extremamente estudada, consolidada, né? São 6 anos aí trabalhando com esse protocolo no mercado e trazendo aí excelentes resultados, tanto em produção de leite para os nossos clientes, como aí em prenhez também, para que os técnicos e os produtores tenham aí o maior retorno sobre o investimento, tá bom?
Deixo aqui para vocês o meu e-mail, para quem tiver interessado em receber o nosso protocolo de indução à lactação, fica à vontade, pode me mandar um e-mail aqui, que amanhã eu já passo para vocês esse protocolo, as nossas instruções e me coloco à disposição para responder as perguntas. Muito obrigada pela atenção. Muito bom, perfeito, viu, Bruna? Também trouxe muito conhecimento aqui para a gente, né? Vou colocar aqui o Tiago novamente aqui na nossa mesa. Vou convidar também a Bruna Gomes, nossa especialista em terapêuticos e silagem aqui da Ouro Fino, para a gente iniciar a nossa rodada de perguntas. E eu vou falar, viu? Foi só eu falar que no QIA podia mandar pergunta anônima, choveu pergunta, tem mais de 15 perguntas aqui. A ideia não é estender muito o evento, tá, pessoal? Então, eu vou focar em algumas aqui que eu acredito que sejam mais abrangentes, tá bom? E a primeira delas vai para o Tiago, e aí as duas Brunas podem comentar o quanto quiserem. Muita gente, tem umas 4 perguntas aqui nesse sentido, tá, Tiago? Com relação ao protocolo de secagem, tá? Então, o pessoal perguntando, eu uso uma bisnaga aqui já faz um tempo, estou induzindo resistência bacteriana, preciso trocar, né? Tem umas 4, 5 perguntas nesse sentido aí. O que você pode conversar com a gente sobre isso? Bom, é uma excelente pergunta essa, é uma dúvida muito frequente em todo lugar que a gente conversa. E, na verdade, enquanto o produto estiver funcionando, você deve usar esse produto na tua fazenda. A verdade é que o que dita tu entender melhor o que está acontecendo é ter um bom registro de informação. Nesse caso em específico, é saber os animais que foram secados com problema e que melhoraram após o período seco, né? No pós-parto, e animais que foram secados saudáveis e eventualmente tiveram problemas no pós-parto. Então, esses 2 pontos são 2 pontos importantíssimos de ser monitorado. E a partir do momento que tu monitora isso, tu tem esse dado nas mãos e você sabe qual que é a eficácia, a eficiência desse teu produto. Se o produto estiver sendo eficiente, isso tá demonstrando que para aquelas bactérias que são um desafio na tua fazenda, esse produto está funcionando. Se o produto está funcionando, o time que está ganhando não muda. Ou seja, se está funcionando é porque esses micro-organismos eles são sensíveis àquele princípio ativo. Enquanto for sensível ao princípio ativo, você pode continuar usando o produto antimicrobiano. Quando você tem um bom registro de informações e começa a ver que a curva de animais que está correndo uma redução na cura bacteriológica, na cura da CCS desses animais, ou está aumentando os casos de mastite clínica dentro dos primeiros 30 dias pós-parto, aí é o momento de pensar em outra base de antibiótico. Então, enquanto o antibiótico está sendo eficiente, o recomendável é não trocar, é manter aquele antibiótico que tu está usando porque ele está funcionando. Se eventualmente tu trocar e os teus micro-organismos que estão na fazenda, que estavam sendo responsivos ao antibiótico que tu estava usando, eles começarem a causar mais infecções, isso é indicativo de que aquele perfil etiológico é resistente a outra classe de antimicrobianos e tu não devia ter feito essa salada de fruta e eventualmente trocar de antibiótico. Então, eu acho que o cerne disso tudo é ter um bom registro de informações. Perfeito. Eu tenho um ditado para isso aí, viu, Tiagão? Chama em time que está ganhando não se mexe, né? Então, é exatamente isso. Bruna, vocês têm algum comentário? Assina embaixo, Bruno. Acho que ele falou muito bem de fazer o feijão com arroz, né? O que ele falou na palestra eu acho que é essencial. A gente não tem que ficar criando, às vezes, expectativas com coisas muito diferentes do que a gente tem que preconizar, né? Às vezes o básico é o mais importante, principalmente registro, né? Se a gente não tiver registro de mastite clínica, histórico de CCS, um acompanhamento desse animal, a gente não sabe e não tem expectativa em cima de qualquer tratamento, né? Seja na lactação, seja na secagem. Então, acho que esse registro é muito importante, é essencial, na verdade. Perfeito. Obrigado, Bruna.
Eu acho que não existe, desculpa, Bruno, não existe fórmula. Usa o antibiótico até durante um ano. Mudou o ano, vamos mudar a base do antibiótico, porque eu tenho medo que as bactérias que causam mastite no meu rebanho vão começar a ficar resistente àquele antibiótico. Primeiramente, se tu tem um bom controle, ou está fazendo feijão com arroz, que nem a Bruna falou, os casos de mastite clínica no período seco, eles vão ser muito menores. Ou seja, sendo muito menores, você precisa usar menos antibióticos e, eventualmente, e consequentemente, tu vai ter menos resistência dos micro-organismos que estão no teu rebanho. Então, uma coisa puxa a outra. Não tem fórmula, não tem. Depois de um ano eu vou trocar a base de antibiótico? Não. Talvez se tu fizer isso, tu está selecionando ainda mais para bactérias resistentes. Perfeito, Tiagão, Bruna, muito obrigado. E o Tiago é da pesquisa, a pesquisa tem que ser imparcial, logicamente, para ela manter credibilidade, né? Mas eu posso falar aqui, né? Se você já usa o melhor protocolo de secagem do mercado, né? O protocolo da Ouro Fino, Ciprolac, Vaca Seca e Selate, não tem por que trocar. Tem muita pergunta aqui também, viu? Agora mais para a Bruna Guerreiro aqui, né? Com relação à indução de lactação. Muita gente falando, poxa, o que pode levar uma vaca a não responder esse protocolo de indução de lactação? Fiz uma vaca aqui, ela não respondeu, depois fiz uma novilha e ela respondeu. O que pode ter sido? Você consegue conversar com a gente um pouquinho sobre isso, Bruna? Obrigada aí pela pergunta. Pessoal, toda técnica que a gente faz, né, desde um protocolo de ATF ou um tratamento de mastite, a gente tem, né, o resultado que a gente espera, né, pelos estudos, o que a gente traz. Igual o trabalho que eu mostrei, a gente espera que, em média, as vacas vão responder, né, acima de 80%. Só que a gente tem muitos fatores que estão envolvidos, né, no animal. Claro que a gente faz todo o processo de seleção, de critério, né, mas às vezes as vacas a gente passa, né, não consegue selecionar tão bem e pode acontecer desses animais não responderem. Mas é uma média, né? Mas o que é importante é a gente olhar a taxa de sucesso geral, tá? Obrigada, Bruno. Perfeito. Tem aqui uma outra pergunta aqui. O que fazer com vacas que parem com mastite? Acho que vai mais para o Tiago aí, as Brunas podem comentar também. Vaca pariu, deu mastite, Tiagão. O que faz com ela? O primeiro ponto a considerar. Vaca deu mastite no pós-parto. A primeira coisa que tu tem que considerar é que essa vaca contraiu essa infecção durante o período seco. Isso acontece muito. Ou seja, e começar a avaliar a frequência de mastite clínica, principalmente nos primeiros 30 dias pós-parto. Se tu tiver uma alta frequência de mastite clínica nos primeiros 30 dias pós-parto, o teu período seco desses animais não está sendo bom. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar, vamos pensar no feijão com arroz, vamos pensar o que pode ser. Então, eu vou avaliar a ambiência desses animais. Como estão esses meus piquetes de secagem? Porque para muito produtor, a vaca ela é linda enquanto ela está em lactação. Terminou a lactação, joga ela num canto lá, daqui a pouco ela vai parir de novo. E aí está um erro enorme. Porque a maioria dos casos de mastite clínica que ocorrem, pelo menos, principalmente nos primeiros 45 dias no pós-parto, são casos que vêm do período seco. Então, primeira coisa a avaliar, chegar no teu piquete de vaca seca e olhar o quanto sujas estão essas vacas é uma questão. Então, esse é um ponto. Então, avaliar a questão do ambiente. A segunda coisa que tu vai avaliar, né, daí sim, aí talvez tu possa pensar no teu protocolo de secagem, né? Então, se é o teu protocolo de secagem que está sendo o problema. Importantíssimo. Hoje em dia, eu acho que isso é regra. Usar selante de teto na secagem de animais. Isso é importantíssimo. A gente tem discutido aqui na ciência que é mais importante que o uso de antibióticos, principalmente para a prevenção de mastite no período seco. Então, o uso de selante é uma realidade que tem que estar aí. Outra coisa se essa frequência de mastite clínica no pós-parto ela for alta, a primeira coisa que você tem que entender é o que está causando essas mastite clínicas. Ou seja, se a mastite clínica no pós-parto ela está tendo um aumento
as causas dessa mastite clínica são patógenos contagiosos, isso não me indica que os casos de mastite estão vindo do período seco. E sim, essas vacas estão contraindo infecções de outras vacas que estão com patógenos contagiosos e estão sendo ordenhadas no mesmo grupo. E aí a pergunta, o que fazer com vacas com mastite clínica no pós-parto? Aí tem duas opções. Se você tem um sistema de tratamento seletivo, tu faz cultura, vê qual é que é a cultura microbiológica e trata conforme a cultura microbiológica. Apresentou mastite clínica e tu não tem essa ferramenta na mão, vai ter que tratar esse animal. Vai considerar o quê? Vai considerar a gravidade do caso de mastite clínica, se for um caso, maioria de casos moderados e graves, isso é indicativo de bactéria gram-negativa, o uso de anti-inflamatório, como eu mostrei para vocês, é sempre uma boa alternativa. E eu acho que o foco não é o que fazer com ela, mas o que fazer para prevenir essa infecção de acontecer. Talvez esse seja o caminho. Só queria complementar aqui, se me permite, o Thiago colocou muito bem, né, o risco no período seco. Então, a gente basicamente tem 2 objetivos durante o período seco, que é tratar as infecções que vieram da lactação, né, as infecções, principalmente as subclínicas, que a gente não conseguiu tratar durante a lactação, e prevenir as novas infecções durante esse período seco, que vão ser essas que vão se manifestar ali após o parto, né, principalmente nos primeiros 60 dias. Ele bem mostrou o nosso protocolo, né? E eu vou enfatizar aqui novamente, né? A gente teve aí o protocolo completo do Ciprolac com o Celat. Foi possível a gente perceber uma alta taxa de cura dessas infecções que vieram da lactação, que é muito bom, e principalmente esse resultado de diminuição dessas novas infecções durante o período seco, né? Então, esse combo Ciprolac-Celat foi muito eficiente nessa redução dessas infecções, que implicou, claro, na redução da mastite clínica no pós-parto. Então, como bem o Thiago disse, muito provavelmente são infecções ambientais, né, que ocorrem aí durante o período seco. Muito bom, Bruna e Thiago, obrigado pelas respostas. Vou voltar para outra, Bruna, agora, muita dúvida de indução de lactação, tá, guerreiro? Mas eu vou ter umas 3 aqui nesse sentido, tá? Que é o seguinte, primeiro, o PEV, né, período voluntário de espera que eu tenho que dar para essa vaca aí, da vaca da indução de lactação. Primeira resposta que eu queria que você ajudasse a turma aí. Obrigada, pessoal, pela pergunta. Isso é um ponto super importante, né, para o sucesso, né, para essa vaca continuar produzindo leite, né? Então, o que a gente faz? Eu gosto de explicar de uma forma mais simples do mundo. Pensem que a vaca de indução, ela é como se fosse uma vaca gestante. Então, todo o cuidado, né, que a gente tem que ter com essa vaca gestante, a gente tem que ter também com a vaca de indução. E isso também a gente deve levar também para o período, vamos dizer assim, não é um período de espera voluntário, porque ela não pariu, mas vamos considerar aí que a gente termine o protocolo de indução e aguarde aí no mínimo 30 dias para a gente começar a colocar esse animal no protocolo reprodutivo. Muito bom. E voltando um pouquinho ainda, né, com relação ao período seco da vaca da indução de lactação. Como é que funciona isso aí? Faz o protocolo de secagem normal, período? Explica para a turma aí, por favor. Puxando aí, pegando o gancho aí do Thiago e da Bruna, né? Eles comentaram a importância, né, de fazer um bom protocolo de secagem, né? E isso a gente tem que pensar também para as vacas de indução, né? Como eu comentei, essas vacas já têm CCS alto, então a gente precisa fazer um protocolo eficiente, vamos dizer assim, né, eliminar essas infecções e proteger essas fêmeas durante o período seco. Então, o protocolo de indução, ele dura 22 dias, certo? Então, para que a gente tenha um bom período de descanso para a glândula mamária dessas vacas de indução, vamos secar essas vacas e aguardar 40 dias, no mínimo 40 dias, para a gente começar o protocolo. Porque aí vamos fazer uma conta, 40 dias de período seco mais 20 de protocolo de indução, a gente tem aí um período de descanso, aí um período seco total de 60 dias, que seria um período interessante aí para a glândula mamária passar por todas as fases, para que essa vaca volte a produzir bem. Perfeito, obrigado, Bruna. E aí, turma, para não estender muito o evento, nossa última pergunta aqui, de antemão, agradecer a presença de todos os nossos gerentes da Ourofino que estão aqui presentes. Não vou poder chamar todo mundo para ajudar no encerramento, mas vou chamar
o Jean Pericoli aqui, que é nosso gerente executivo da Centro-Sul. Uma última pergunta e aí o Jean ajuda a gente com o encerramento. Tiago, Brunas, questão da secagem. Voltando lá, pessoal, vocês viram que eles já entenderam a importância, muita pergunta relacionada à secagem, né? Além da terapia de secagem com os intramamários, precisa fazer um antibiótico injetável? O que vocês acham disso aí? Bom, eu vou tocar num ponto importante aqui, da questão do antibiótico injetável. O antibiótico injetável, num estudo que a gente desenvolveu no Brasil, 60% de 4 mil casos de mastite clínica que a gente avaliou receberam antibiótico injetável no tratamento. Aqui nos Estados Unidos, o antibiótico injetável para tratamento de mastite é um tratamento fora de bula, ou seja, não é recomendado. O que acontece quando a gente utiliza antibiótico injetável? É uma bomba de antibiótico que a gente injeta na vaca e que, dependendo do antibiótico, e isso na maioria deles, ele não vai ter uma boa difusão na glândula mamária. O que acontece? A gente está botando uma bomba de antibiótico na vaca sem ter efeito nenhum, e esses são os motivos que eventualmente vão causar resistência aos antimicrobianos. São esses casos, uma bomba de antibiótico no animal sem ter efeito nenhum. Então, tu começa a selecionar outros micro-organismos, e aí tu só seleciona por micro-organismo, só vai selecionar micro-organismo resistente. Então, eu, como consultor, pesquisador na área de mastite, eu recomendo antibiótico injetável em casos graves de mastite clínica, mas não recomendo o uso de antibiótico na secagem de vacas. Eu recomendo, sim, um protocolo efetivo intramamário e, como regra, uso de selante de teto. Então, essa é a minha posição em relação a isso. E claro que podem ter estudos demonstrando que o antibiótico injetável pode ser melhor para tratamento de infecções intercorrentes no momento da secagem, mas eu não tenho dados sólidos demonstrando o benefício disso. Perfeito. Brunas, algum comentário? Não, Assinaram Bruno. embaixo. Assino. Muito bom. E aí, eu falei que era a última, desculpa, mas tem uma outra aqui que também tem umas 4, não dá para deixar passar, pessoal. Desculpa, mas 2 minutos eu sei que a Guerreiro vai responder ela e matar a pau. Bruna, o pessoal perguntando muito aqui com relação ao protocolo de indução de lactação, em vez de usar, primeiro, se pode substituir o sincrogest injetável pelo dispositivo de progesterona intravaginal, e se tem o mesmo resultado, o mesmo benefício em termos de taxa de resposta e produção de leite. Opa, Bruno, boa pergunta aí. A gente mostrei para vocês, né, a gente acredita muito que o sucesso, né, do nosso protocolo está diretamente relacionado ao sincrogest injetável, né? Vamos pensar, fazer um comparativo rápido, né, com o dispositivo. Quando a gente coloca um dispositivo intravaginal na vaca, a gente tem 1 grama, 1,9, 2 gramas de progesterona, né? E quando a gente faz o sincrogest injetável, a gente consegue colocar uma concentração muito maior de progesterona, e a curva dessa progesterona no animal, do sincrogest injetável, é completamente diferente à curva de um dispositivo intravaginal, tá? Por isso que a gente acredita que o resultado, né, vai ser completamente diferente se a gente trabalhar com um dispositivo e se a gente trabalhar com a progesterona. Isso porque a progesterona está ligada, né, ao desenvolvimento dos alvéolos para que essa vaca volte a produzir leite, tá bom? Muito bom. Obrigado aí, Bruna. Já de antemão, agradeço a sua presença, a presença do Tiago e a presença da Bruna Gomes nessa nossa mesa redonda, e vou chamar o Jean Pericoli aí para fazer o encerramento aqui do nosso evento. Olá, Brunão. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Professor, parabéns. Bruna, parabéns. Bom rever vocês. Obrigado, pessoal, pela participação aí. Eu acho que foi um evento incrível, viu? Mais um, né, Brunas? Né, Bruno, né, pela organização, a toda a equipe, né, da Urufino no Brasil todo, viu, pessoal? A gente estava aqui, professor, com foco principalmente no Centro-Sul, mas a gente teve gente da Bahia, do Nordeste ali, de Minas, então de todo o Brasil participando. E quando a gente para olhar, né, Bruno, para pensar, assim, é um assunto que a gente já conhece bastante, né, professor? É bastante batido, né? Falar de mastite, né? A gente trouxe tantas coisas novas aqui, bacanas, né? Falando não só do tratamento, dessa questão de prevenção, de tratamento seletivo, do uso de um
de um meloxicam, né, de um anti-inflamatório, o que traz de benefício, né, fazendo essa associação com o antibiótico, de um uso mais que essencial de um selante de teto. Não tem como, né, trabalhar com pecuária leiteira sem falar numa boa selagem, né, dos tetos dos animais. É o futuro daquela propriedade, né? Mostrar a importância financeira que tem de levar essa causa da mastite muito séria, né, professor? E, Bruna, parabéns pelo assunto, né, pela escolha dessa questão da indução de lactação, que não é uma técnica, a gente viu quantas dúvidas tem, né? Então fica talvez aqui um recado para a gente, o quanto que a gente precisa ainda comunicar, né, pessoal, trabalhar, falar mais dessa técnica de indução de lactação, que é algo que já tem 6 anos, né, Bruna, mas que traz tanto retorno, né, econômico, financeiro, técnico, quantos estudos que você conseguiu mostrar, e que muitas vezes os produtores ou os técnicos, né, eu também já fui um técnico de campo aí durante muito tempo, não tem todo esse conhecimento, principalmente quando se fala de um protocolo tão completo da forma que foi desenvolvido, que já foi testado em universidade, né, por vocês aí do departamento técnico. Então, pessoal, eu acho que é consenso de todos nós, né? Eu falo por mim, viu, professor? Foi muito enriquecedor, né? Muito bacana mesmo. A gente teve aqui, no momento das apresentações, mais de 160 participantes. Então, isso mostra, né, o interesse do pessoal, está todo mundo ávido por conhecimento, por aumento de produtividade, né, para produzir melhor, com mais segurança alimentar. Eu acho que é outro ponto bacana que ficou como recado aqui. Então, sem mais delongas, parabéns a todos, né? Muito obrigado. Fica aí o convite, né, pessoal? Viu, professor? Para um próximo evento, em breve, a gente está fazendo novamente. A gente precisa tratar mais desses assuntos. E muito obrigado a todos.